Vamos falar agora de eleições municipais para o ano que vem. Já fizeram algumas pesquisas, né, pelo país. Saiu um resultado muito legal aqui de São Paulo, por enquanto, né? Por enquanto é legal. E o Boulos, ele lidera a corrida para a prefeitura em 2024. É uma notícia boa, mas por outro lado, o que eu vejo de assustador? O que eu vejo de assustador é que o Ricardo Nunes, prefeito fantasma, ele aparece em segundo lugar. E teve uma denúncia de que o Ricardo Nunes comprou espaço na Folha para divulgar o que ele tem feito na prefeitura. E nem tudo estava sinalizado como informe publicitário, né? Tinha coisa ali que estava meio disfarçado, parecia conteúdo. O que me espantou foi isso. E mais do que isso, né? Tem outras coisas que me espantaram também. Ó. Boulos lidera com 32% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo e o Nunes aparece em segundo com 24%. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores na cidade de São Paulo na terça e na quarta-feira desta semana, a margem de erro é de 3 pontos, o que também é problemático, porque o Boulos pode estar com 29 e o Nunes com 27, o que os aproxima muito, certo? Então tá aqui, ó. Guilherme Boulos, 32, do PSOL, Ricardo Nunes, do MDB, 24%, Tabata Amaral aparece aqui com 11%, ela que é do PSB. Kim Kataguiri aparece com 8%, ele que é do União Brasil. E Vinícius Poit, do Novo, com 2%. De acordo com o Instituto, o alto percentual de intenção de voto nulo ou branco é normal há 13 meses do primeiro turno, que está previsto para acontecer em 6 de outubro de 2024. Agora, na espontânea, mostra que o Boulos também vai bem, ó. 8%, Nunes 4%, Kim Kataguiri 1%, candidato do PT 2%, né, o que mostra uma certa força do partido aqui na capital, é o partido que tem mais cadeiras na Câmara Municipal. O prefeito é 2%, ou seja, o Ricardo Nunes, ninguém nem sabe o nome, não tem candidato 72%, branco ou nulo 7%, significa que também dá para disputar muitos eleitores ainda. O que você acha desse cenário para 2024, César? É um cenário que começa positivo, só que há muita mobilidade de voto dentro da prefeitura. Disputa de prefeitura, há uma mobilidade enorme. Tabata Amaral, ela racha voto com Guilherme Boulos. Ricardo Nunes racha voto com Kim Kataguiri. E pode aparecer um outro nome da direita no meio aí ainda, ou da esquerda, vamos ver. Mas, por enquanto, é relativamente positivo. Eu não comemoro porque tem margem de erro, tá? Tem muita coisa para acontecer daqui até outubro do ano que vem. Cara, se eu concordo contigo, com tudo que você disse. Se eu fosse liderança pessoalista, eu procuraria a Tabata. Eu sei que isso vai desagradar muita gente na esquerda, que vai surgir o tipo de coisa, pequeno burguês, o caraca, mas, Helder, eu não correria esse risco, entendeu? Porque o Ricardo Nunes tem a máquina na mão, ele vai fazer processos de embelezamento da cidade em todo lugar. Então vai já chegar. Tá fazendo, já está fazendo. Você vai ver obra em todo lugar, você vai ver o asfalto lisinho em todo lugar. E é uma margem pequena essa diferença aí já, tá? Vamos lembrar que as pesquisas estavam dando o Haddad, se eu não me engano, coisa de 15 pontos na frente do Tarcísio de Freitas para o governo do estado ano passado. Aconteceu o que aconteceu. A direita é muito forte, cara. Eu sei que isso se aplica muito mais para o estado. Procuraria a Tabata para quê? Para compor uma chapa? Procuraria, cara. Procuraria a Tabata pra... Mano, bolos na cabeça e chapa e Tabata de vice. Eu sei que isso vai desagradar muita gente. Se você olhar no chat, já deve ter geral me xingando de todo, entendeu? Mas assim, cara, política institucional tem um quê de pragmatismo, cara. Tem um quê de entender o que é a política real e o que é possível, entende? Não adianta... Porra, eu gostaria que fosse o Guilherme Boulos e o Paulo Freire de vice, adoraria, você tá ligado? Eu gostaria que fosse o Boulos e o Tupac, adoraria.
O Boulos e o Karl Marx, adoraria. Mas não vai rolar, mano. Não vai Não, rolar. assim, eu acho, né? Eu acho que seria até um certo preciosismo criticar essa sua fala, porque o mais natural seria isso mesmo. Não é como se, por exemplo, o vice do Lula fosse o Ivan Pinheiro. Não é. O vice do Lula é Geraldo Alckmin, que é do PSB, do mesmo PSB, e que tem visões muito parecidas com a da Tabata, tá? O cara que foi a vida inteira do PSDB, foi adversário nosso, foi inimigo nosso, mais que adversário, ele foi inimigo nosso. Tá lá, na vice a gente aceitou. Tabata Amaral não me parece nenhum absurdo nesse cenário, como vice do Guilherme Boulos. Até porque eu acho que rachar o voto no primeiro turno é muito ruim. Ainda mais se ele terminar muito próximo do Ricardo Nunes, pode demonstrar uma certa fragilidade da candidatura para quem vê de fora. Eu preferiria já terminar o primeiro turno com uma vitória mais confortável ou até já garantir a vitória no primeiro turno, se possível. Não, e a Tabata é uma liberal, não me agrada em nada, tá? Eu já não tenho nenhuma afinidade político-ideológica com a Tabata Amaral, ela vota contra a classe trabalhadora, enfim, não acho que ela seja um quadro do campo progressista, e esse seria o primeiro empecilho, eu precisaria ver como é que esse diálogo se daria. E em seguida, me parece que vai ter que ser um quadro do PT, porque o Lula já deu apoio para o Boulos, então me parece que a vice necessariamente vai ter que ser um quadro do Partido dos Trabalhadores. Ainda assim, eu já começaria um processo, ainda que seja ali no bastidor, entende, Helder? Não sei se isso já não está sendo feito. Não conversei com lideranças pessoalistas. Precisaria conversar com o próprio Juliano Medeiros, que é um cara que eu tenho interlocução e tal, e ver como é que as lideranças do partido sentem essa questão. Uhum. Eu já começaria nem que fosse no bastidor, dizer, ok, então você quer sair com a chapa, beleza, mas vamos começar já um processo aqui para costurar uma possível aliança para o segundo turno, porque, cara, é o que os dois candidatos vão fazer. Muito provavelmente o Ricardo Nunes já está fazendo esse tipo de aproximação, entendeu? Uhum. Então, eu acho que vale costurar ali no bastidor um apoio dela para o segundo turno e ter que levar em conta que política é a arte do diálogo, cara. Não é a arte da imposição daquilo que você quer ou acha ideal. Isso aí é fácil. Se você tem força suficiente para fazer isso nesses termos, você nem precisa ser muito político para absolutamente nada. Você põe lá quem você quer e acabou. Agora, esses números que estão apresentados aí são muito interessantes. É a primeira vez que o Boulos aparece com tanta força na liderança assim, mas eles não traduzem uma liderança muito confortável. A coisa vai ser Ah, apertada. sim. Não, é uma liderança, mas uma liderança apertada. É apertada mesmo. Tem que ter uma composição de chapa, uma composição de apoios aí muito forte. E, claro, a gente fala aqui sem levar em consideração como que vai ser formada as bancadas na Câmara Municipal. Veja bem, PT e PSOL aqui em São Paulo fizeram as maiores bancadas em 2020. Né? PT, se eu não me engano, com 13 vereadores, desculpa, e o pessoal com 6 ou 5 vereadores. Mas são as maiores bancadas hoje. Tem essa questão da composição de chapa também, o PSB querendo conquistar espaço na Câmara Municipal, muito provavelmente, e aí talvez lance a Tabata Amaral para puxar voto. Pode acontecer também. Mas não é confortável, de fato não é. Mas já é um alento, porque tem situações que são muito piores. Por exemplo, em Cuiabá. Em Cuiabá, saiu uma pesquisa no começo de agosto, que demorou 9 semanas para passar, um mês assaz longo, em que mostra que o Abílio Brunini lidera a disputa para a prefeitura de Cuiabá. Hoje, ele é o preferido para a prefeitura de Cuiabá. Ele que tem aparecido nos últimos tempos como um personagem meio cômico, que aparece na CPI para tumultuar. Não tem nada
em que o Abílio Brunini participe, em que você pode dizer, olha, ele está entregando alguma coisa. Não, o cara também, pelo menos, tem algum ponto sobre o que ele fala, porque, na verdade, ele não dá opinião sobre nada, ele não debate seriamente nenhum assunto, ele é um alívio cômico na CPMI, tá? Se muito é isso, um alívio cômico, ou a tentativa de um alívio cômico. Mas em Cuiabá, ele está aparecendo em primeiro. E ontem, inclusive, ele mesmo assumiu que é só isso, que não passa disso. Aqui, ó, a fala do cara, demonstrando que ele não passa de um alívio cômico na CPI e um tumultuador nato. Eu sou aqui o bobo da corte, presidente. O Xirek, o presuntinho, o palhaço, o filho do G. Dias. Eu sou aqui o bobo da corte, presidente. O Xirek, o presuntinho. É isso. A gente está com uma situação aqui apertada, em que precisa fazer o xadrez 4D, mas em Cuiabá, hein, brother? O Abílio Brunini lidera. E aparentemente ele já deve ter recebido algum vídeo da Galãs Feios. Os motoboys de treta já deve ter levado. Porque ele não ia citar presuntinho do nada. Só quem chama o cara de presuntinho pantaneiro somos nós. Faltou Capitão Cueca também, Brunini. Na próxima você põe Capitão Cueca. A gente te chama de Capitão Cueca também. É triste, na real, a gente ri pra não chorar, né, cara? Ter uma figura dessa no parlamento brasileiro, um cara que tá ali, não sabe nada de porra nenhuma, fica agindo como animador de plateia. É triste, mano. E, porra, se esse cara ganha uma prefeitura e, sabe, vai para um governo de estado, o pior, Helder, a meu ver, cara, é que isso mostra que o método funciona. Entende? Então, para além do Brunini, dessa figura execrável, patética, tem o problema que isso comprova a eficácia do método. Então você tem outras pessoas que olham e começam a discutir, porra, meu irmão, ninguém sabia quem era Abílio Brunini há 2 meses, entendeu? O cara bancou o bobo da corte na CPMI, e agora se elegeu para uma prefeitura e vai concorrer a um governo do estado. Então, outras pessoas começam a se sentir compelidas a agir dessa mesma maneira. Sim. E aí você tem o parlamento sendo transformado literalmente num picadeiro. Esse que é o problema. Com todo respeito aos picadeiros legítimos, né? Então... Sim. Exatamente. O método funciona, mas também existe o fator sociocultural de Cuiabá que acaba pendendo para esse tipo de candidato. Desculpem aí o pessoal de Cuiabá, mas se vocês moram aí, vocês vão concordar comigo, que eu não estou fazendo nenhum tipo de exagero de ilação sobre a capital do estado que vocês moram, né? Capital do Mato Grosso, Cuiabá. Então tá aí. Abílio Brunini liderando também lá em Cuiabá, enquanto o Boulos lidera por aqui. Deixa eu ler uns superchats aqui, da Camila Linhares Pivato. Essa camisa do Calejão parece o desenho de um peito peludo. O que eu te falei antes de começar? Mas exatamente isso, Camila. Ele falou, pô, você tá com uma camiseta de peito peludo e é um lobo. Sim, sim. João Marcos, o alívio cômico foi eleito presidente, tem que chamar de mau caráter, não dar risada. Não, mas a gente chama, galera, a gente chama de mau caráter, a gente nunca mostrou esse cara aqui de forma elogiosa, nunca, nunca mesmo, tá? O problema é que tem parte do eleitorado que acredita que tem que votar em palhaço. Isso aí também é um pouco de responsabilidade das esquerdas, que poderiam trabalhar, né, numa frente de conscientização, de politização maior das pessoas, para que elas não caiam nesse tipo de candidato. É um candidato que não é sério, não é republicano, não está debatendo nada. É uma pessoa que dentro do Congresso age como um pivete tirando sarro na hora do recreio. É ridículo. Gabriel Santos, estatístico de média performance. Concordo com o César, uma chapa Boulos Tabata seria a mais viável. O problema é que o PSB aqui em São Paulo é aliado com as áreas mais reacionárias da Câmara de Vereadores. Não vejo essa costura sendo feita sem muito retrocesso. De fato, tanto que Márcio França era vice do Geraldo Alckmin, né?
Então, isso seria outro empecilho, e principalmente vai ser difícil o PT dar todo o apoio do partido. O PT é o partido mais denso politicamente do país, tanto é que fez a presidência da República no meio do bolsonarismo, no meio de o Bolsonaro usando todo tipo de crime para tentar se reeleger, não se reelegeu. Então, assim, é difícil que você tenha o apoio do principal partido do país, principalmente na capital paulista, que é progressista, sem que você tenha a vice-prefeitura. Tá? Vai ser difícil isso aí, cara, eu acho. Então, existem várias coisas aí, mas como eu disse, vale a pena pelo menos começar uma aproximação de bastidor, Maldonado, para que quando esse segundo... Ela não vai para o segundo turno, a não ser que aconteça um cataclisma, a não ser que aconteça algo assim que está totalmente fora do nosso escopo um ano antes do pleito. Então, sei, cara. Eu já começaria assim, ok, não cabe agora, porque existem diversas razões que impedem esse processo, beleza. Mas já começa um processo ali de diálogo, de conversa, que seguramente Ricardo Nunes vai fazer isso. E outra, sabe? Deixa eu só complementar. Sabe o que é louco, cara? Quem veja a tabela, como é que tava? Eu não lembro de cabeça, mas você tem Boulos, Ricardo Nunes, Tabata e Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri já vai apoiar o Ricardo Nunes. Sim, naturalmente. Tá? Naturalmente, cara. E pode ser que ele mantenha a chapa de pé para ganhar tração, para expor o seu nome, para tentar voos mais ousados no futuro, mas ele sabe que ele não tem a menor chance nessa ocasião. E ele sabe que apoiar a esquerda via MBL, principalmente o PSOL, seria um suicídio político para ele. Então, o único caminho que ele tem é apoiar o Ricardo Nunes. Então, veja que o Nunes já tem no segundo turno esses 24 mais os 8 de Kim Kataguiri que aparece aí. Então, veja a importância de se dialogar com a Tabata Amaral nesse sentido. É isso, velho. Felizmente, o barato é doido, entendeu? Não tem muito que, não, mas eu não gosto. Você não gosta, você vai perder e você vai ter outros 4 anos de Ricardo Nunes na prefeitura, cara. Sim, não, exatamente. E precisa fazer uma composição muito bem feita, porque também, né, tem pesquisa da Datafolha sobre popularidade do Lula e do Tarcísio na capital de São Paulo. O Lula hoje tem bom e ótimo em 45%. Antes era 37%, regular 29%, ruim e péssimo 25%. O Tarcísio, bom e ótimo 30%, caiu. Antes era 41%, regular 38%, ruim e péssimo 27%. Então há também um momento de abalo, um abalo sísmico, mesmo na extrema-direita, na capital paulista. É preciso um arranjo muito bem feito para não perder o bom momento. Bom momento que pode passar até lá. Estamos falando de um ano, tá? 1 ano e 1 mês. Mas que no momento mostra uma tendência de desidratação da extrema-direita, inclusive do Tarcísio, que corre aí um risco de ser um governador que vai ter uma dificuldade de se reeleger por conta da popularidade que ele vem perdendo na capital. E a capital, no fim das contas, é o fiel da balança, né? Gabriel Santos, estatístico de média performance. Salve, Helder e César. Acho que o fiel da balança nas eleições municipais vai ser para quem vai o apoio tácito do PSDB e o derretimento do Bolsonaro até 2024. Outro ponto que dá esperança é a rejeição concentrada na direita. Aqui na capital, não acho que o PSDB tem tanto peso. No estado, talvez, mas na capital não. Tem peso, mas não é como se fosse há 10 anos atrás. Né? Há 10 anos era outra história. Acho que hoje nem tanto, mas essa questão do derretimento do Bolsonaro conta bastante. Acabamos de falar aqui sobre a popularidade do Lula e do Tarcísio.